Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo lá do módulo 4 com relação às cores. Lembram das cores primárias, secundárias, terciárias que nós já trabalhamos? Então, hoje eu vou contar uma história para vocês de um senhor que eu particularmente tenho verdadeira paixão. Ele se chama Henri Matisse. Mas nós vamos contar essa história assim com episódio. Hoje o episódio é A Cor Contra-Ataca. E é dessa maneira mesmo. Não são cores fracas, são cores fortes, pinceladas fortes, certo? Cores intensas, cores vibrantes, com pinceladas intensas, com pinceladas vibrantes, com pinceladas fortes, certo? Então, assim, ó, esse império foi conduzido pelos fauvistas, ou fauvistas, como queiram, tá? Assim como aconteceu com os impressionistas, eles não eram um grupo muito organizado. E esse nome fauvismo vem a ser dado por um crítico de arte de forma pejorativa, que ao invés de ofender, os artistas amaram. Então vamos lá, vamos continuar a história. O crítico Louis Vaucelles, em 1905, foi visitar o Salão de Outono em Paris. E lá havia uma sala com algumas obras que haviam sido aceitas para exposição, mas o curador não tinha gostado muito. O curador é aquela pessoa que pensa e organiza uma exposição, tá? Mas ele tinha que colocar, porque tinham sido aceitas, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou todas essas obras, esse curador colocou todas essas obras em uma única sala. Quando Louis Vaucelles entrou nessa sala, ele ficou horrorizado, porque no meio de todas essas obras existia uma escultura clássica. E ele disse assim: Donatello está cercado de fauves. Fauves é que significa feras, animais selvagens. Os artistas adoraram essa expressão e se intitularam os fauvistas, ou fauvistas, né? E quando nós vemos algumas telas, o elemento visual que salta aos nossos olhos, que grita aos nossos olhos, são as cores. Certo? É uma explosão de cores diante dos nossos olhos. Tal qual já havia feito Van Gogh, mas aqui eles vão inovar ainda mais, aplicando campos de cores enormes, tá? Uma cor pura, sem tonalidades, tá? Vibrante, pinceladas intensas, sem tonalidade. Se esse grupo não era muito organizado, ele tinha um líder informal, que era esse senhor aqui, ó, Henri Matisse. Está aqui no livro de vocês, tá? Na página 86. Então, pessoal, o que a gente vê? A gente vê o uso estridente de cor, e essas cores, elas transmitem sensações, emoções, estado de espírito. Olhem aqui essa imagem aqui, que está no livro de vocês também, né? Ele não trabalhava, os outros artistas, eles trabalhavam com luz e sombra, certo? Olhem bem, luz e sombra. Entenderam? Muito bem. Então, assim, mas Matisse fazia a mesma coisa, mas de uma outra maneira, usando cores. Então, olhem aqui. Essa imagem que eu vou mostrar está no livro de vocês, mas aqui eu tenho mais clara para que vocês possam observar. Venham aqui. Cadê? Cadê? Muito bem. Aqui, essa menina. Olhem aqui. Essa daqui era a senhora Matisse. Conseguem observar? Deixa eu até colocar aqui atrás, para que fique mais visível. Senhora Matisse. Tá? Então, de um lado, quando a gente pensa em luz e sombra, ele pinta um lado amarelo e do outro lado o rosto com pinceladas imensas, com pinceladas enormes e bem carregado. Olhem aqui, vocês conseguem ver aqui do lado rosa?
pinceladas bem intensas, muito bom. A linha verde é que dá o título ao quadro da senhora Matisse. É uma sombra mais forte, ou seja, é uma cor que sobressai sobre o nariz e divide essas duas zonas, uma mais luminosa, outra mais entre luz e sombra, certo? Uma mais iluminada e outra mais em sombra. Ao utilizar essas cores puras, estridentes, vibrantes, o que acontece? Ele tira a sensação de volume da tela, certo? Ele mais parece uma tela plana, tá? Esse quadro daqui terminou em 1905 e em 1906 ele foi comprado pela Sarah Stern. E ela levou para São Francisco e mostrou para os seus amigos. E os caras ficaram consternados. Disseram, nossa, quem pintou esse quadro é um demente. Certo? Então, olhem aqui outras obras de Matisse que a professora Inês tem. Também olhem como ele abusa das cores. Tá? Do vermelho, né? Ela quase não tem... Ela parece realmente uma figura plana. Tá? Então, a ideia não era dar tanta ênfase à figura, mas sim às cores. Olhem só essa daqui. Certo? Umas cores estridentes, umas cores vibrantes, tá? Então, assim, meus queridos, está aqui no livro de vocês, né? Aqui nós já vemos Matisse num outro momento da vida dele, aonde ele recortava figuras e ele colava junto com as suas pinturas, junto com as suas obras. Então, ele pegava uma dessas cores daqui, pegava papéis, né? E recortava. Pegava papéis coloridos, recortava e colocava junto com as suas obras, certo? Então, a gente vê esse daqui, muito esse movimento, essa época da vida dele, muito claramente nessa imagem daqui, tá? O que é que vai ser a atividade de vocês hoje? Então, vamos lá. Olhem aqui, ó. Tá aqui na página 91. Vocês têm retângulos de várias cores, pequenos. Portanto, eu sugiro que vocês, quando forem fazer essa fotocolagem, né? Essa imagem de Henri Matisse, com cores vibrantes, como vocês têm aqui, né? Vocês primeiro desenhem, tá? Porque essas cores aqui nós iremos usar num outro momento. Então, vocês não podem jogar fora, não joguem nada fora, certo? Nem um pedacinho pequenininho de papel, porque olha aqui, nessa obra ele usa alguns elementos pequenos também, certo? Então, assim, vocês vão reproduzir essa obra de arte aqui para a professora Inês no caderno de arte de vocês, tá? Sugiro que primeiro coloquem uma folha em cima do desenho, contornem, depois vocês vão colocar em cima das cores que vocês irão utilizar e recortem, tá? Cuidado com a cola, né? Lembrem-se da utilização correta da cola para que não fique um trabalho borrado, para que não fique um trabalho feio, sujo, né? Mas vocês sabem fazer direitinho, né? A gente já conseguiu trabalhar com relação a isso. E essa atividade vocês me entregarão a semana que vem, certo? Quero dizer para vocês que eu estou com muitas saudades de vocês e quero que vocês fiquem bem. Lembrando que hoje o episódio foi As Cores Vibrantes e Intensas de Henri Matisse. Beijos, amores.